Eu comentei aqui em 2020, olha isso, 2020, que eu ia fazer um vídeo comentando essa trilogia de filmes. Eu prometi, e como eu sempre falo aqui, que eu tô terminando as coisas que eu começo, eu vou vir aqui hoje fazer. Com quase 3 anos de delay, eu vim entregar pra vocês essa pseudoanálise semi-crítica da trilogia do Apartamento, do nosso diretor polêmico e não querido Roman Polanski. Então vem, gatinha, senta aqui que a gente vai destrinchar esse pepininho mental hoje. Esses 3 filmes, eu acho que eu não achei tanta informação assim, tá? Eu acho que eles não foram feitos, pensados assim, vai ser uma trilogia. Eu acho que ela é uma trilogia indireta. Então não necessariamente... Gente, parece que eu tô na rodovia. Pausa aqui, breve. Parece que eu tô sentado na rodovia porque eu moro do lado do contorno. E não tem isolamento acústico aqui em casa que vai tirar esses sons daqui. Então a gente vai fingir que é uma ambientação, tá? Tal qual o caos que eu vou comentar dos filmes, a gente vai escutar esse caos aqui hoje. Olha que delícia. Isso é um pensamento, como é que eu vou explicar? É um planejamento, isso aqui é uma imersão. Olha aqui, conteúdo de qualidade aqui, né, gente? Ó, esquece de se inscrever no canal, porque isso aqui é trabalho lindo. Então a gente vai acompanhar esses 3 personagens protagonistas desses 3 filmes vivendo um caos pessoal numa moradia empilhada com outras. E é desesperador. A gente acompanha eles se mudando para esse apartamento e a vida deles aí nesse lugar. Então, sem querer, ele fez essa obra aí do terror psicológico, vamos falar assim. E os filmes são Repulsa ao Sexo, de 1965, O Bebê de Rosemary, de 1968 e O Inquilino, de 1976. Todos eles dirigidos pelo Roman Polanski e o último, inclusive, ele protagonizou. Entregou as bets, falou assim, não achei ninguém, vai ser eu. E aí ele foi lá e fez. Ficou bom, a gente vai falar isso mais pra frente. O que eu vou falar? O Roman Polanski, ele é uma figura muito conturbada e polêmica. E, inclusive, problemática. Uma pessoa, assim, para não se admirar enquanto indivíduo. E eu não quero dar esse momento pra ele. Então, vamos focar nas obras. A gente vai focar nas obras. O terceiro filme a gente vai focar na atuação dele. E aí a gente não vai dar mérito nenhum pra esse cara, porque ele não merece. Eu não vou adentrar nesse conteúdo aqui hoje, porque o nosso foco é a cabecinha dos personagens. Então hoje a gente vai separar a obra do artista? Sim. E que se dane pra frente. Vamos começar pelo primeiro. Repulsa ao Sexo, chama Repulsion, que é que passa na França, agora eu não lembro. Mas eu, fiz um trabalho aqui, Repulsa ao Sexo, esse é o que mais mexeu comigo quando eu fui assistir. Vou falar, se você, já vou dar um alerta, os 3 são muito bons, os 3 são antigos, eles são um filme talvez um pouquinho arrastado, mas esse aqui, se você também, assim como eu, tem histórico de violência sexual, pode ser que te dê gatilho. Então, não sei se é uma contribuição você assistir esse filme, mas se você não tiver problema com isso, pode ser que você passe muito medo ou que você se divirta muito. Eu tive que pular, teve cenas que eu não consegui ver. Quando eu fui rever, né? A primeira vez que eu achei inteiro, sofri horrores, foi péssimo. Mas daí quando eu fui rever, teve momentos que eu tive ótimos momentos. Se for olhar da visão de uma pessoa maluca, foi que eu vi. Então a gente acompanha a história de uma bela, jovem, loira e branca, com sardas e olhos muito grandes, que trabalha com manicure, tipo num spa. Assim, é um lugar assim, que eu não sei explicar o que é aquilo, que eles faziam de tudo lá dentro, simplesmente tudo. E ela, tadinha, voada, a vida fica devagando o filme inteiro, assim. Ela vai embora, sabe? A Pearl, ela, vai. Nossa, a cabecinha dela vai parar em Paranavaí. Depois a gente vai entender por que ela divaga, tá? Acho que é um choque pós-traumático. E ela tá sempre desconfortável de falar com as pessoas. Aparentemente ela é uma pessoa que já passou por vários traumas. Mas até você chegar
dessa interpretação dela, eu assistindo o filme queria dar um chacoalhão, dar um tapa na cara dela, falar, acorda, dar um cafezinho, sei lá. E ela, assim, é uma personagem que a gente vai descascando ao longo do filme. Ela tem toque, então a gente já liga uma pessoa que vive sem o trauma. Ela mora com a irmã e ela é bem vulnerável, assim. E aparentemente, isso a gente vai descobrindo sozinho, que o filme não dá nada pra gente. A gente fica observando essa vida sonsa, você vai na verdade fazer uma sonsa. Aí no final do filme você quer abraçar ela e levar ela embora, pelo amor de Deus. E ela tem muito medo de ficar sozinha. E aí isso a gente já vai ligando, falando, essa menina, aconteceu coisa com ela. Gente, eu preciso falar uma coisa. 32 minutos de filme, se você achar ele pra ver. Porque eu assisti ele no Telecine, quando ele estava no Telecine. Gente, tem uma cena que o cara que tá interessado na sonsa, ele vai embora de carro e ele quase atropela um grupo de rei. Tem uns 3 réis assim, tocando algumas coisas. Tem um rei que tá batendo colher e eles estão tocando uma música. Gente, eu juro, ele passa isso aqui do Zé. Eu falei, gente, será que foi programado essa cena? Ele quase atropela os idosos. Fiquei em pânico, essa foi uma cena que me tirou fogo, assim. A primeira vez que eu vi, eu não prestei atenção nisso, mas eu peguei na segunda. Uma coisa que me causa desconforto desse filme é que a Carole, chamada de Carole, ela beija de olho aberto, gente. Nossa, me dá uma coceira. Ela beija. Ai, gente, eu tenho pânico. Se você é uma pessoa que beija de olho aberto, me chama na DM que eu vou te mandar um contato, uma pessoa pra você fazer tratamento, que ela é ótima, ótima. Isso não tá certo. E o filme inteiro a gente vê nitidamente que essa menina não tá bem. A partir desse diagnóstico aqui inicial. E o filme muda de tom. Gente, depois desse quase atropelamento dos idosos, a irmã dela viaja. E aí o filme muda de tom. Fica assim, ultra pesado. Até então eu tava rindo ali dos réis, tá, não sei o que. Depois disso, gente, bem uma turnada assim, o filme vira um absurdo. E eu vou falar, algumas das alucinações que ela teve, a gente consegue interpretar como uma pessoa que vivenciou traumas sexuais. É muito difícil desvendar essa menina porque ela vive assustada. Então é uma personagem que eu não sei explicar. E a gente consegue entender depois que os homens ao redor dela causam pânico nela, porque ela tem medo dessa chance iminente de um abuso novamente. Então, assim, lidar com uma pessoa que venceu o trauma e que não vai se tratar é muito difícil. Tem que ter muito tato. E esse filme, ninguém tem tato perto dela. E ela também não fala. E todos os homens perto dela, eles soam muito assustadores. A gente vendo da perspectiva dela, dá a impressão que todos são predadores sexuais. E eu acho que é assim que é a visão de alguém que passou pelo trauma que ela passou, que eu não sei qual foi. E é um filme ultra pesado. Pra mim ele toca em feridas bem pessoais minhas, mas ainda assim é da visão de uma mulher, bem diferente. Só que eu acho que chega num ponto um pouco fetichista. E aqui que eu vou criticar. Aí eu não vou separar a obra do artista mais. Aqui quando é pra falar mal a gente julga. Quando é pra elogiar a gente finge que não é dele. Porque vindo do Roman Polanski, a história que ele tem, eu achei um pouco fetichista sim. Um pouco da visão da pessoa traumatizada. Não sei se é pela vulnerabilidade. Tem um olhar fetichista um pouco e me incomoda isso. Eu queria assistir esse filme se alguém pudesse. Aí, não sei se é uma história que vale a pena se contar de novo, mas se um dia ela for refeita, queria que fosse feito um olhar de uma mulher. Esse filme aqui. De uma diretora. Acho que seria assim, uma outra proposta. E a gente já tem uma outra experiência assistindo. Só que ele é ultra pesado e pode dar gatilho. Então não vão ver se você não quer. Mas se você for até os 35 minutos, você vai dar boa assistida. Que os close da cara dessa menina. Gente, é ótimo. Eles dão uns close na cara dela. E eu vou tentar fazer, ó. Dou cadeira de rodinha. Eles dão uns close assim, ó. Ela devagando. Gente, é perfeito. Eu me caguei de rir. Até depois disso é só tristeza. Choro, lágrima, desespero. O segundo filme já tem vídeo aqui no canal, que é um dos meus favoritos dessa encarnação. E ele é chocante. Esse aqui eu acho que é o ponto alto, tanto de carreira do Roman, quanto essa trilogia. Eu acho que ele também é um pouquinho menos desesperador, já que a culpa é do capeta. Aqui é uma adaptação de um livro homônimo do Ira Levin. Que é... Gente, o filme é tão bom quanto o livro. O livro é mara, eu assisti. O livro tem um tom... Eu assisti o livro e li o filme, Ele é de 68, Ben de Rosemary.
E eu li o livro, e o livro dá um pouquinho da ideia de que tudo pode ser alucinação da Rosemary. Até a gente acabar. O filme tira um pouco disso. Mas o livro, até um determinado momento, você acha que é tudo coisa na cabeça dela. Aí depois vem de fato a realidade. Só que o filme não, ele já tira isso do foco, assim. A gente não tem essa sensação. Na história a gente acompanha a Rosemary e o Guy Woodhouse. O Guy é um ator aí começando o estrelato, assim, bem começando mesmo, tipo o meu canal aqui. E eles são recém-casados, estão procurando um apartamento ali em New York. E aí eles encontram esse edifício Dakota, que ele tem outro nome. Mas é o edifício Dakota que 12 anos depois, inclusive nesse mesmo prédio que foi gravado o filme, o John Lennon foi morto. Assassinado por um fã lá, história muito triste. Mesmo edifício. Então, histórico. Tô brincando, não tem nada a ver, só uma coincidência, eu acho. Enfim, e aí acabam se amigando com um casal de idosos que são um vizinho deles ali nesse novo prédio. E aí a Rosemary faz amizade com uma empregada uma suposta empregada, assim, muito estranha a relação deles. E aí essa empregada morre e daí eles ficam cada vez mais próximos desse casal de vizinhos. E eles têm uma aproximação muito grande, o Guy e o Roman. O Roman é um idoso já, muito bem sucedido, riquíssimo. E a Minnie é insuportável. E daí o Roman se aproxima do Guy e a Minnie tenta se aproximar da Rosemary, mas a Rosemary fala, vê, essa véia enxerida, tirona, não gosto dela. E daí eles meio que se aproximam por causa do marido, né? E aí, do nada, a carreira do Guy começa a bombar. Ele vira a Larissa Manoela da geração dele lá em New York, pegando altos trabalhos, e a Rosemary engravida. Só que ela engravida num pesadelo, assim, uma noite caótica, ela combina de transar com ele, ela desmaia, não vou dar spoiler, tá, gente? Mas ela desmaia, e daí ela tem um grande pesadelo, daí ela acorda, ela descobre que eles transaram na noite fértil dela, com ela desacordada. É assim, absurdo. Absurdo. Aí quando ela passa por todo esse caos na vida dela, ela percebe que está envolta em uma suposta seita satânica. Tudo isso no apartamento. E, gente, o clima e a tensão aqui são bem explorados, tá? Muito bem explorado. E o cenário do apartamento, o fato da Rosemary ficar presa ali o dia inteiro e viver praticamente a rotina dela inteira trancada naquelas paredes verde água ali, é assim, nossa, faz o filme ser um caos, porque o reflexo da cabeça dela desesperadora tá ali dentro daquela casa, sabe? Então todos os momentos de pânico dela, a maioria são ali dentro. E deve ficando cada vez pior. E é um espaço assustador, então pra ela estar em casa é caótico. E a gente que tá assistindo sente isso. E aí pra gente ainda tem uma sensação maior, porque a gente começa junto com a Rosemary a desconfiar de todo mundo que tá ao redor dela. O marido dela se torna uma pessoa muito tóxica, cada vez pior. E ela grávida ali, sofrendo várias negligências. E a inocência dela é algo que me dá desespero, tanto lendo quanto assistindo. A Rosemary é muito inocente, sim, até determinado momento, sabe? E aí vai deixando tudo mais perturbador, porque você fala assim, meu, má fé, pelo amor de Rosemary. E eu amo o livro, amo o filme, e os dois são muito bons, acho que é o ponto alto da carreira. E aqui a gente já dá uma decaidinha, a gente dá, mas não quer dizer que é ruim, mas sabe quando tá indo gradual? Aí, é O Inquilino de 76. Na trama, o próprio Roman Polanski faz o protagonista. Um sonso. Uma pessoa assim, carisma, o cabelinho pelo menos é uma graça. Penteadinho, é uma graça. Se muda para um apartamento em uma espécie bem estranha, assim, de condomínio de prédios. É bem estranho mesmo. Assim, questionável. Não dá pra entender como é feita a estrutura ali, mas as pessoas moram, parece um cortiço. Na França. E no Google foi gravado na França. Meu, todo mundo é antipático e desagradável. Eu lembrei de quando eu visitei Rio Grande do Sul, não criticando os gaúchos, mas os lugares que eu fui pessimamente atendido. E no hotel, eu vou ter que falar isso. Lembrei, o Roman aqui, o papel dele, passa pela mesma coisa. Tchaikovsky, acho que é o nome do personagem. Eu cheguei no hotel, falei boa noite, a recepcionista não me respondeu. E aí eu entrei, foi muito chato. E daí eu fiz o cadastro, toda vez que eu falava qualquer cordialidade, eles não respondiam. E eu fui pedir a toalha pra uma outra funcionária, daí que o meu quarto tava sem toalha, daí eu só vi depois.
E aí eu desci, tinha outra funcionária lá, daí eu falei boa noite de novo. Não respondi pelo visto. Cordialidade não é. A recepção não recepciona ninguém. E daí eu fui pedir a toalha, a mulher jogou pra mim. Eu agradeci, ela virou as costas. Foi péssimo. Do hotel pra frente, o hotel acho que foi o lugar que eu fui melhor atendido ainda. Mentira, tinha um Uber que era de Belo Horizonte, muito simpático. Mas aí o resto, nossa, foi caótica aquela viagem. Eu preciso voltar lá da capital do Rio Grande do Sul pra eu ter uma outra perspectiva. Mas, nossa, a minha visita lá, a primeira vez foi um trauma. Eu tava sozinho, horrível. Gente, a gente já duvida da sanidade mental desse personagem, porque ele chega lá, o apartamento é horrível, o quarto é feio, o banheiro é péssimo. E aí ele descobre que a Simone, que morou lá antes dele, se suicidou. A do apartamento se jogou lá. E daí ele fala assim, vou ficar. Aí você fala assim, pô, esse cara da cabeça aí não tá legal, não. E esse cara ficou obcecado na história, ele se muda pra lá, vive uma vidinha muito chata de acompanhar. E aí ele ficou obcecado na história do suicídio da Simone, que morava ali, e ele começa a desconfiar de todos os vizinhos, porque os vizinhos são desagradáveis, são chatos e são pessoas assim desconfortáveis de ficar perto. Daí ele começa a entrar numa noia, numa pira total e começa a desconfiar de todo mundo. E aí, o cara pira dentro do apartamento. O cara pira. Mas ele pira assim, fora de base. Porque a Rosemary ainda tinha, lá dentro do apartamento dela, lá quando ela fica maluca, ela tinha ali os indícios do marido, ela fazia pesquisa, mas ela tentava se manter lúcida, sabe? A mocinha, ela faz tudo sozinha, a Carole, do filme Repulsa ao Sexo, ela tá em casa sozinha e ela vê as alucinações e tal. Esse cara fica maluco. Ai, gente, desculpa, teve vários momentos que eu dei risada. Ele fica maluco e teve momentos que eu me perguntei, eu falei, gente, o que eu perdi que esse cara tá nessa pira aqui? E eu não tô. O cara é maluco, gente. E o final me deixou maluco. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E mais assim, vejo um avanço, um plot aqui. Mas, gente, tava maluco. Eu fiquei maluco junto. Esse o inquilino, no final. Além do filme ter 2 horas, que a gente sente as 2 horas, chega a sair cansado. Porque Rosemary também é gigantesco. Só que tem uma dinamicidade, né? Aqui o Roman, não sei se carregou tão bem essas 2 horas e 5 minutos desse filme, não, hein? E o filme acaba assim, em cima, quase não tem crédito. E aí eu vou dar meus centavos aqui já, hein? Eu, como espectador desses materiais, eu já dou meu patamar aqui. O terror psicológico, a perspectiva feminina, é bem mais potente do que esse último. Tipo assim, a gente vê a personagem feminina, a atuação da mulher no terror psicológico é muito mais interessante. Porque, claro, continua interessante aqui no Inquilino, é uma proposta diferente. Só que as mocinhas carregou muito mais a dramaticidade. Eu acho que é questão do ator também. Metendo pau aqui, ó. O Roman vai procurar outro trabalho. Ele, como diretor, talvez seja assim, melhor do que atuando. Críticas construtivas de quem já construiu algo, que no caso é eu. Mas a claustrofobia que ele monta ali com os jogos de câmera dentro do apartamento, as sombras, em todos os filmes, é sim admirável. Isso eu acho legal. Ele usa desse espaço que é o apartamento como um espaço assim, manicômio pra essa pessoa. Então, ali dentro as pessoas vão ficar malucas e é bem aproveitado. O desconforto seguimos nos desafios desses protagonistas perante a situação que eles passam, faz, tipo, muito funcional. Isso que a gente tá assistindo ali, sabe? Funciona, assim, horrores. Eu me senti desesperado porque todo mundo tava lá. Mais com uns do que com outros. Mas aí quando ele fica maluco, no Inquilino, eu também fiquei, gente, o cara tá maluco. Meu Deus, socorro. E uma perspectiva um pouquinho mais poética pra isso é pensar que dentro daquele pequeno apartamento, que as pessoas só veem uma fachada do lado de fora de janelas e no corredor só a portinha, acontece aquele inferno, que pode ser uma analogia também à nossa cabeça, né? Por fora a gente tá aqui maravilhoso. E na cabeça tá parecendo um bloco do Lodum. Então tem essa metáfora dessa questão dos apartamentos e tal. E apartamento pra mim é maluco. Eu vivo de quintal, eu preciso do quintal. E eu, às vezes, tô tendo um surdo dentro de casa, eu saio no quintal, vou com o cachorro, vou conversar com planta, que eu também nunca falei que eu era bom da cabeça aqui. Então eu faço esses exercícios.
E aí eu fico pensando, como é que uma pessoa dentro de um apartamento lá, pura parede, pra fazer o quê? Não tem como gritar porque leva a multa do condomínio. Então, no geral, pra criatividade, vamos de nota agora. Que eu vou jogar o trabalho de todo mundo. É isso que eu vim fazer aqui. Com a propriedade de ninguém. Aqui, vou dar nota. Pra criatividade, eu meto uma nota 9 aqui, trabalho lindo. Boas ideias. Pegou aí o livro, pegou o livro, pá, adaptou. Ótimo. Para a importância desses trabalhos aqui, na década de 60, 70, o desenrolar do terror psicológico, que é um setor que eu adoro. Nossa, aí estamos comentando isso aqui 50 anos depois, gente, falando desse trabalho lindo, nota 10, sim. A pessoa fez a parte dela, deu centavos, entendeu? Então eu acho legal, que reconheço. Aí, gratidão, trabalho lindo. Aí agora a gente vai pros filmes solos. Repulsa ao Sexo, eu dou nota 7. Porque ele tenta uma profundidade muito grande, mas eu não sei se alcança isso aí, entendeu? E aí é um tema muito pesado, é um filme assim desconfortável, mas faltou ali alguma coisa, que é aquela questão, eu acho, do olhar fetichista, me incomoda um pouquinho. Então nota 7, mas é legal. O Rebelde de Rosemary, nota 10, obra-prima. Império Bronze. Isso! Império Bronze, trabalho lindo! Império Bronze, trabalho lindo! O seu Demi Naninha. E o Inquilino, nota 6, que a atuação do Roman, ai gente, vocês me perdoam, não é pessoal não, mas não arrastou. Eu acho que se tivesse botado uma outra pessoa no papel, talvez tivesse funcionado melhor. Falei que não é pessoal, mas pode ser que é sim, mas que se dane também. Quero saber. E aí é isso, gente. Eu recomendo vocês verem. É muito interessante assistir. E essas histórias, é assim, os filmes são um pouquinho arrastados. Talvez você tenha ansiedade. Toma uma maracujina, vai ver bem calmo, dia chuvoso, você vai ter uma ótima experiência. Mas vai ver, porque a gente vê padrões foram construídos a partir daí. Tá bom? E daí você vai falar, peguei. É isso, gente. Vai lá ver. Não esquece de se inscrever no canal. E procurar tratamento psicológico, gente. Muito importante. Um beijo.